Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva aqui pelo canal Fator Político BR, que hoje recebe o empresário Josué Aragão, do canal E-Commerce. Seja bem-vindo, Josué. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Berenice. Vamos aproveitar e abordar algumas questões sobre economia, né? E já começo fazendo uma pergunta e querendo a sua análise sobre as medidas do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que ele está fazendo de certo e o que ele está fazendo de errado? Olha, bom, eu não sou um economista, né, apesar de estar estudando, ser pós-graduando nisso, né, mas eu posso falar na minha área, né, pelo menos na parte de negócios, na parte do varejo, por exemplo. Eu tenho visto que o governo ele tem trabalhado, fortemente na questão da arrecadação de impostos, né. A gente tem visto que isso tem sido assim, um caminho forte que eles estão seguindo, não sei, de repente por conta da questão, do déficit fiscal, enfim, eles estão buscando em várias frentes aumentar a arrecadação de impostos. E para quem trabalha com e-commerce, por exemplo, ou quem depende de importações, de pequenas importações, a gente tem falado bastante sobre isso, o governo ele tem criado algumas medidas aqui que têm trazido algumas questões, né, e tem prejudicado também pequenos negócios, tem prejudicado pessoas que dependem de importação de pequeno porte, né, de pequenas importações. Então eu tenho visto que o Fernando Haddad, o nosso ministro da Economia, tem seguido por esse caminho. E agora, o que a gente faz com isso? A gente tem que se adequar, a gente tem que conversar, debater, e é isso que a gente está fazendo aqui. Pois é, Josué. Eu tenho que lembrar que, em relação a medidas do governo Lula, né, o fundo de participação dos municípios foi motivo para uma grande manifestação no dia 30 de agosto, né, de prefeitos especificamente do Nordeste. O que deu de errado? Né? Eles fizeram o L e agora estão arrependidos. Bom, se eles estão arrependidos, eu não sei. Eu sei que eles estão em greve hoje, né, dia 30 de agosto. Eles estão lá em greve porque o governo ele tem segurado, eh, o repasse, né, do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e 90%, cerca de 90% dos municípios nordestinos, eles dependem única e exclusivamente desse repasse, né, diferentemente de outros municípios, de outras cidades, como do Sul, do Sudeste, que tem outras arrecadações, tem arrecadação de IPTU, de comércio, que toda atividade econômica que acontece na cidade, né, e também outros repasses aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem cidades que recebem bastante cidade que recebe royalty de petróleo, enfim. Essas outras cidades, da maioria das cidades aí do Nordeste, por exemplo, eles dependem única e exclusivamente desse repasse do governo. E esse repasse ele tem sido, travado, né, o governo ele tem segurado, tá atrasando o repasse para as prefeituras e quando eles estão passando até 30%, com a menos, né, e agora eles estão trabalhando para reajustar isso, em até 50%, e isso está gerando, esse grande alvoroço, né, nas cidades nordestinas principalmente, né, então é isso que está acontecendo. O Ceará tem feito bastante barulho com relação a isso, Piauí, Rio Grande do Norte, então a gente tem visto aí as prefeituras passando por sérios problemas, porque você sabe, né, Berenice, a prefeitura precisa bancar, posto de saúde, precisa de coleta de lixo, precisa de escola, precisa de merenda. E como é que você consegue, manter esse serviço, tudo isso funcionando, se você não tem arrecadação nenhuma? Então, a gente está vivendo num momento extremamente complicado. Exatamente. Eu queria também, Josué, que você comentasse sobre o programa Digital Tax, porque parece que varejistas internacionais eles estão dando um gelo no governo, não aderiram a esse programa. Explica para a nossa audiência um pouco mais sobre o que seria esse Digital Tax e por que ele está dando errado. Bom, o Digital Tax é uma sigla, né, para o nome mais bonitinho para o Remessa Conforme. O nome do programa mesmo é Remessa Conforme, que é um nome bem esquisito, mas é um programa de conformidade do governo que trata de desburocratizar
a questão das importações dos sites, que todo mundo já está acostumado a fazer as comprinhas nos sites, né? Comprinha de produtos baratinhos, sites como Shein, Shopee, AliExpress. Então, durante a pandemia, esse tipo de essas varejistas, né, esses sites, eles ganharam bastante posicionamento aqui no mercado brasileiro, porque pelos preços, né? Os preços são muito em conta. Eles conseguem trazer um produto lá da China aqui para o Brasil por preços muito competitivos, muito abaixo, inclusive, dos preços que são praticados nas lojas físicas, nas lojas virtuais, nos marketplaces brasileiros, né? Então, ao longo da pandemia, esse tipo de compra na Shein, na Shopee, no AliExpress, isso difundiu e ganhou assim uma notoriedade muito grande, né? Então todo mundo já está acostumado a comprar nesses sites. Só que por conta as varejistas, por exemplo, brasileiras, nacionais, elas têm feito bastante pressão no governo, porque não tinha nenhum tipo de imposto. Essas compras, né, internacionais não tinham nenhum tipo de imposto nas compras até $50. Na realidade, por lei mesmo, ô Berenice, até $100, por lei, a gente não deveria pagar nenhum tipo de imposto. Então foi criada uma portaria, né, no governo anterior, de baixar para $50. Então, até $50 não paga nenhum tipo de imposto, né? A partir agora do governo Lula, o Fernando Haddad, ele criou uma nova portaria, fazendo o quê? Criando esse remessa conforme. Esse remessa conforme é um programa que vai desburocratizar a entrega, né, a entrada desses produtos aqui dentro do país. É um sistema onde os sites internacionais, como Shopee, Shein, AliExpress, eles vão se acoplar a esse sistema do governo. Então imagina uma pessoa que vai comprar dentro de um site que está dentro do programa Remessa Conforme. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Suponhamos que a Shein esteja no programa Remessa Conforme, você entra lá no site da Shein, escolhe uma blusinha, uma roupa baratinha lá, né, abaixo de $50. Você vai lá, compra essa blusa, essa roupa na Shein, e como a Shein está dentro do programa Remessa Conforme, essa compra que você está fazendo já vai estar com os tributos, você já vai pagar com os tributos, já vai pagar com 17%, que é o ICMS, né? Pelo menos. Antes a gente não tinha imposto nenhum, agora tem pelo menos o ICMS nas compras até $50, vai pagar o ICMS, já vai estar tudo embutido ali. E nas compras acima de $50, vai pagar o imposto de importação, que é de 60%, mais os 17%. Então, isso já vai ser pago para o governo previamente, antes da encomenda sair da China ou de qualquer lugar do planeta Terra, né, para chegar aqui no Brasil. Antes de sair de lá para chegar aqui, o governo já tem as informações do produto que está chegando, já tem as informações da taxa, né, da taxa que ele já está recebendo, e ele já vai receber essa taxa nos seus cofres antes mesmo do produto chegar. E quando o produto chegar aqui na alfândega, por conta de estar dentro de um sistema, o que vai acontecer? Não vai esperar algum fiscal, não precisa mais de fiscalizar, de um fiscal para ver o que tem ali dentro. Então, todas as compras vão ser taxadas porque é tudo via sistema, tá? Das empresas que estão dentro do programa Remessa Conforme. E o governo ele criou algo que para fazer como um chamariz, né, para trazer mais empresas para trabalhar, né, com esse programa Remessa Conforme. Ele criou esse benefício para isentar as compras até $50 do imposto de importação, sendo que é algo que, por lei, a gente deveria estar isento de até $100, né? Mas o governo foi lá, criou essa portaria, né, e isentou, né, está isentando as compras até $50 do imposto de importação de 60%. Pois bem, só que as empresas, as varejistas internacionais, elas, até agora, nenhuma aderiu ao programa Remessa Conforme. Por quê? Porque, primeiro, existem muitas coisas sendo ventiladas com relação ao imposto de importação, que se daqui a pouco eles podem ajustar, né, colocar 20%, ao invés de deixar zero, pode colocar 20% mais os 17% do ICMS, que o ICMS sempre vai ter, né? Então, está muito confuso ainda com relação a como que vai funcionar. Na portaria a gente sabe que está isento, mas o governo ele pode alterar a qualquer momento. Então, as varejistas internacionais elas pensaram, bom, imagina, vamos fazer o seguinte, vamos deixar do jeito que está, vamos entender como é que isso vai funcionar, né, para a gente ver se a gente vai aderir ou não ao programa Remessa Conforme. Do jeito que está, Berenice, o que está acontecendo? As compras internacionais elas continuam, as pessoas continuam comprando na Shein, no AliExpress, na Shopee,
Essas empresas não estão dentro do programa Remessa Conforme, então qualquer compra que você fizer dentro desses sites, nesse exato momento, né, pode ser que isso mude daqui a algum tempo, mas nesse momento vai acontecer da seguinte forma: você vai pagar um imposto de importação de 60%, independente do valor do produto, se é abaixo de $50, se é acima de $50, e vai pagar também o ICMS de 17%. E esse produto vai chegar na alfândega e um fiscal ainda vai fiscalizar para ver qual é o produto que está ali dentro, qual é a nota fiscal, quanto que eles vão taxar, né. Então, continua do jeito que está, e o governo, até antes do remessa conforme, ele só conseguia taxar 2% das compras, né, desses pacotes que chegam, os pacotes internacionais, ou seja, 98% não eram taxados. A partir agora do programa Remessa Conforme, isso já aumentou para 30%. Então o governo já consegue taxar, nesse momento, 30%, tá. E a tendência é taxar 100% das compras internacionais, e agora eles só estão definidos se vão ter o imposto de importação ou não, porque o governo está recebendo bastante pressão das varejistas nacionais para colocar o imposto de importação também, nessas compras até $50. Então não vai ter mais benefício nenhum, segundo a pressão que o governo está recebendo das varejistas. Mas se eles vão aderir ou não, aí é num outro momento. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, o governo fez uma manobra, já está cobrando, porque pegou muito mal ali no início do ano, quando Sim. eles falaram que iam taxar, né? Tanto que eles recuaram, apesar da pressão das varejistas brasileiras. No entanto, isso já está acontecendo. Inclusive, o diretor da Shein, né? O pessoal fala Shein é a pronúncia certa, mas para o pessoal identificar da Shein, né? Deu um alerta, o diretor da Shein, dizendo que a remessa conforme vai aumentar o preço dos produtos importados. Sim. Ele deu numa entrevista, né, para o pessoal do Poder 360, e nessa entrevista ele falou exatamente como é que iria funcionar, porque ele disse que o preço do produto iria aumentar, porque a Shein, essa é a pronúncia certa mesmo, Shein, a Shein, eles vão repassar qualquer tipo de imposto que foi incidido ali sobre a encomenda. Então, se o imposto é de 17%, vai repassar no preço final do produto. Se for de 60%, vai repassar no preço final do produto. O que a gente já sabe é que as compras internacionais, em comparação com antes do programa Remessa Conforme, já estão mais caros, 17% no mínimo, até 50%, 17, até $50, 17% no mínimo. Tá? E acima de $50 tem os 60% do imposto de importação e o 17% do ICMS. Agora, Josué, nós estamos vendo uma chuva de impostos e taxas. Como é que avança num país que insiste em amarrar o investidor? Pois é extremamente complicado, né. O país, com essa quantidade de taxa, fica tudo muito mais caro. Fica muito mais caro o consumo, fica muito mais caro também o custo do dinheiro, no caso, né. Você, como investidor, você vai olhar para os mercados aonde você vai ver qual é o custo de você, ganhar dinheiro investindo, e aí você vai olhar para a prateleira de países ou de locais onde você possa investir, você vai ver que existem outros países com rentabilidades, seguras, né, bem seguras e muito melhor do que a gente tem aqui no nosso país, com a quantidade, com a carga de imposto que a gente está tendo, né. E a gente tem visto uma saída, né, de investidores colocando dinheiro para fora, né, colocando dinheiro em outros lugares, e também investidores externos de outros países também deixando de investir aqui no nosso país, o que é muito difícil, porque para uma economia forte, para uma economia confiável, a gente precisa de investidores externos também, a gente precisa de uma economia forte. E a gente vê que todo país, sim, a gente tem a taxação, a gente tem os impostos, beleza, mas a gente tem visto um aumento muito forte, né, nessa carga tributária, o que eu vejo como um problema, porque tira muito do poder de compra das pessoas, tira muito do poder das pessoas, porque o dinheiro é o que dá o poder para as pessoas, né? Você tira o poder das pessoas e coloca mais poder no governo. É como se o governo olhasse para a população e falasse assim, eu faço essa analogia também nos nossos conteúdos, ô Berenice, assim, o governo olha para as pessoas e fala assim, pessoal, é o seguinte, vocês não são capazes de administrar o dinheiro de vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um sistema, né, de imposto, de taxação, onde a gente consegue pegar uma boa parte do seu dinheiro e a gente vai tomar conta para você de educação, de saúde, de segurança. Ou seja, a gente consegue pagar isso, porque é obrigado a pagar, as pessoas são obrigadas a pagar no contra-cheque, no consumo,
no imposto de renda, em todos os lugares, a gente é obrigado a pagar os impostos, só que na contrapartida o que a gente tem, a gente vê cada vez mais a violência aumentando, o desemprego, o poder de compra das pessoas se perdendo, e a gente vê esses problemas, como a gente acabou de falar no início daqui da nossa entrevista, cidades do Nordeste passando por problema porque não chega o repasse federal lá, né? Então é isso que a gente está tendo em troca. Pois é um assunto complexo e a gente percebe que a imprensa, né, a grande mídia, não vem falando sobre isso, até porque a gente viu como quando eles tentaram taxar as importações, isso soou muito mal para o governo Lula. Eu gostei muito de falar com você, a forma como você explica torna o assunto mais fácil. Acredito que seja por isso o sucesso do seu canal, o e-commerce, né? Você começou esse canal há muito tempo, eu vi que está um sucesso mesmo, vários vídeos viralizados, a explicação agora a gente já sabe o motivo, né? Vamos lá. Primeira coisa, a nossa ideia aqui é realmente simplificar, né? Porque as pessoas hoje, Berenice, elas, diferentemente de muito tempo atrás, pelo menos quando eu era criança, as pessoas não buscavam muita informação de política, de economia, as pessoas comuns, né? Por quê? Porque é o que a gente via no jornal. Eu, pelo menos, o que eu via no jornal, eu não entendia absolutamente nada. Eu ficava olhando ali os economistas, as pessoas falando sobre economia, e não entendia absolutamente nada, né? Mas hoje a gente vê as pessoas buscando essas informações e a ideia com o canal que a gente tem levado de informação é simplificar, trazer exemplos práticos do dia a dia para todo mundo conseguir captar o que está acontecendo, né? Porque é importante que as pessoas participem do que o governo está fazendo, de como que está andando a nossa economia, do que impacta no nosso bolso, o que impacta no nosso dia a dia. Então a gente tem trazido os conteúdos, mas simplificando, né? Deixando a forma mais fácil possível, sem utilizar jargões, sem utilizar palavras complicadas, utilizar mesmo exemplos do nosso dia a dia. O canal ele começou, Berenice, em 2019, foi onde eu comecei a publicar vídeo. Ele já existe há muito tempo, porque eu criei uma conta no Gmail, criei um canal no YouTube e tinha lá o canal no YouTube para acompanhar vídeos no YouTube, né? Mas a partir de 2019 que eu comecei a produção de conteúdo, muito por conta da minha experiência no mercado de e-commerce. Então, eu já sou empresário há muito tempo, né, nesse mercado, já conheço esse mercado desde 2010, por exemplo, eu trabalho única e exclusivamente com e-commerce, eu tenho negócios voltado para o e-commerce, assessoria de e-commerce, por exemplo, agência, a gente tem o e-commerce também, operação de e-commerce rodando, a gente toma conta de e-commerce de outras empresas aqui na nossa assessoria. Então, o nosso foco principal no início foi falar de e-commerce, falar de varejo, falar de vendas de produtos, utilizando a internet como um canal de divulgação, né, para fazer as suas vendas. E a gente sabe que o nosso dia a dia ele é muito impactado com a economia. E eu vejo que o empreendedor, muitas das vezes não entende muito do que acontece na economia e não sabe o que isso pode impactar no dia a dia. E a gente acabou juntando essas duas questões, né? O empreendedorismo, o varejo, o negócio com a economia, e a gente tem seguido por esse caminho e a gente tem ajudado bastante pessoas, né? Muito por conta também, Berenice, porque as pessoas hoje estão deixando de ser CLT e muitas pessoas estão empreendendo. E aí a gente consegue falar também com um público cada vez maior. Muito bom, excelentes dicas. Obrigada mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos. E volte mais vezes, viu? Nosso público quer mais esclarecimentos em torno do que vem acontecendo, dessas medidas do governo federal, do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Volte mais vezes, Josué. Maravilha, é só convidar, estou aqui na área. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.